Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel, que temos estado a estudar. Daniel, no capítulo número 2. Daniel, capítulo número 2. E vamos ler o versículo 28 e depois outros mais à frente. Daniel 2, 28. Há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E agora o versículo número 31 até 35. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós estamos a estudar alguns tópicos deste livro extraordinário, que é o livro do profeta Daniel, que tem profecias que são essenciais para nós compreendermos tudo aquilo que é o plano de Deus para os últimos dias, isto é, para os nossos dias. Nós hoje estamos a viver coisas que estão profetizadas deste livro do profeta Daniel. E nós começamos, no último domingo, a falar sobre esta visão da estátua. Foi um sonho que o rei Nabucodonosor teve, e como nós explicamos aos irmãos, é um sonho que se refere a um longo período de tempo. É o tempo chamado dos gentios. E é muito importante que nós compreendamos que o tempo dos gentios começou quando Israel perdeu o seu trono, quando Israel deixou de ter um rei. E isto aconteceu em 586 a.C., e esse tempo dos gentios prolonga-se até hoje. Nós hoje estamos ainda a viver o tempo dos gentios. Mas só que este tempo está a chegar ao fim, porque há alguns sinais que nos mostram que estamos a chegar ao fim do tempo dos gentios. O principal deles qual é? É o facto de Israel ter voltado à sua terra. Esse é um grande, grande sinal. Então nós sabemos que o nosso tempo, que é o tempo dos gentios, está a chegar ao fim. E vai ter depois lugar um outro tempo sobre o qual também Daniel fala e que nós iremos referir mais tarde. E por isso nós lemos palavras do Senhor Jesus em Lucas, capítulo 21, versículo 24, quando ele diz assim: Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Ora, e nós arrepiamos ao ler isto, porque Jerusalém já está a ser pisada pelos judeus. Não completamente. Ainda há um grande conflito e vai haver ainda um grande conflito que vai girar em torno da posse de Jerusalém. Mas neste momento, digamos assim, o palco já está montado. Tudo está preparado para que se cumpram as profecias que falta ainda cumprir, e o nosso tempo, que nós somos gentios, na verdade, o nosso tempo está a chegar ao fim. Ora, então, esta profecia que o Senhor revelou a Nabucodonosor e a Daniel fala-nos deste longo tempo que, vamos dizer assim, é mais ou menos 2600 anos. O tempo dos gentios que nós estamos a viver. E o Senhor deu uma visão
de uma grande estátua, e essa estátua ela vai simbolizar impérios que se vão organizar e suceder ao longo destes 2600 anos. Eu já vou explicar em que sentido. A seguir, irmãos, ainda para nós compreendermos a parte do livro que estamos a estudar, nós estamos a estudar os capítulos 1 a 7. E é bom que os irmãos tenham uma ideia de como Daniel foi acompanhando este tempo. Daniel viveu longamente. Ele viveu provavelmente até muito tarde nos seus 80 anos, ou até mais. Ele foi muito jovem, levado cativo para Babilónia. Como eu já expliquei aos irmãos, ele teria entre 14 a 16 anos apenas, no ano 605 a.C. E ele vai acompanhar a história do Império Babilónico e vai assistir à queda do próprio Império Babilónico, que se vai dar em 539 a.C. Eu estou a dar estas datas não é para os irmãos saberem de cor, mas para nós termos uma ideia, porque há uma coisa muito importante na Bíblia. Há muitos livros sagrados. Os livros sagrados são histórias, nós com todo o respeito, são histórias da carochinha, são lendas, são mitos, são coisas que acontecem numa atmosfera mágica. Quando nós lemos a Bíblia, nós lemos coisas que são vivas na história, que têm lugares, têm datas, têm personalidades. Não são criações da imaginação, mas estão na história. E mais importante é que a arqueologia moderna tem confirmado estas informações que nós encontramos na Bíblia. É muito curioso, porque até durante algum tempo algumas pessoas duvidavam que existisse, por exemplo, que existisse Nabucodonosor. Será que existiu Nabucodonosor? Ninguém sabia. E houve um senhor, um arqueólogo, que descobriu, na zona que é do Iraque, não é? Descobriu uma espécie de um tijolo com várias coisas escritas, e uma delas, sabem o que era? Era o rei Nabucodonosor. Então, era uma instrução do rei Nabucodonosor. E a partir dali, muitas outras descobertas foram feitas, provando o seguinte, que o que nós lemos aqui na Bíblia está firmado em coisas reais que aconteceram, de facto, na história. Não estamos a falar de coisas mágicas, mas de coisas verdadeiras e históricas. Ora, então, nesta breve cronologia, nós vemos que Daniel, no ano 605, foi para Babilónia. Passados 2, 3 anos, aconteceu este episódio que nós temos aqui registado no capítulo 2, que é o episódio do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, ele chamou os seus sábios, os astrólogos, enfim, aqueles que eram os religiosos, os seus conselheiros, e exigiu que eles lhe contassem o sonho que ele, o rei, tinha tido e dessem a interpretação. Ora, isso era uma coisa impossível, porque dar a interpretação, estes sábios até arranjavam qualquer coisa, nem que fosse uma imaginação deles. Mas contar o sonho que o rei tinha tido, quem é que podia saber o sonho que o homem tinha tido? Só Deus é que podia. E, de facto, Daniel teve uma experiência extraordinária, porque ele pediu que os seus amigos e ele orassem, pediram a Deus a sua intervenção, e Deus fez uma coisa extraordinária. Deus revelou, não foi só a interpretação, Deus revelou o próprio sonho que Nabucodonosor tinha tido. E assim Daniel apresentou-se diante do rei, contou-lhe o sonho e deu-lhe a interpretação. Claro que o rei ficou boquiaberto e viu que o Deus de Daniel não era como os deuses de Babilónia. Era um Deus muito superior, era um Deus diferente. Ora bom, e então no capítulo 2 nós lemos exatamente a narrativa deste sonho. Nós acabamos de ler uma parte e também a interpretação deste sonho. Eu queria só chamar a atenção dos irmãos para este ponto 7, porque nós temos aqui uma outra visão, chamada a visão dos 4 animais, que o Senhor deu muito tempo depois, em 553, isto é, entre o sonho
e a visão dos 4 animais há mais ou menos 50 anos de diferença. 50 anos é muito tempo. Mas eu estou a chamar a atenção pelo seguinte, é que há uma relação muito próxima entre o sonho que nós encontramos no capítulo 2 e a visão que nos é contada no capítulo 7. A seguir, eu já há 8 dias mostrei este esquema muito simples, mas que nos ajuda muito a entender a estrutura desta parte de Daniel. Entre os capítulos. O capítulo 1 é um capítulo de introdução, onde nós sabemos quem é Daniel, como ele foi parar a Babilónia, etc. No capítulo 2 até ao 7, nós encontramos uma parte que está estruturada em espelho, de uma forma simétrica, em que há uma coisa extraordinária, que o capítulo 2 está ligado ao capítulo 7, e é por isso que nós temos de os ler e de os estudar em conjunto. Depois nós vamos ver que o capítulo 3 e o 6 incidem também sobre a ação de proteção de Deus sobre Daniel e os seus amigos. Nós vamos ver, é muito interessante. E depois, o capítulo 4 e o capítulo 5 são palavras dirigidas aos reis. No capítulo 4, dirigida a Nabucodonosor, e no capítulo 5, dirigida ao rei Belsazar. E, de facto, há aqui um salto no tempo, porque Belsazar, ele vai viver muito tempo depois, mas o livro encaixou aqui isto para que nós pudéssemos até fixar esta estrutura que é muito simples e que na Bíblia nós encontramos em vários lugares. É uma estrutura que torna mais fácil decorar as coisas. É uma espécie de um truque, uma mnemónica para as pessoas decorarem mais facilmente. Então, meus irmãos, nós hoje temos algumas coisas muito interessantes para ver. E não são todas muito fáceis, é muita informação, eu vou procurar ir devagarinho. Os irmãos tenham paciência, porque eu digo o seguinte, que nós vamos hoje ver, é algo absolutamente fantástico. É algo que, de facto, nós ficamos assim. Eu, quando estou a preparar esta aula, eu paro muitas vezes, porque eu fico assim maravilhado. Como é possível Deus ter revelado a um homem como nós? Daniel era um homem como nós. Mas como é que Deus achou nele liberdade para falar com ele? Encontrou nele um servo que estava definido por ele, que correu riscos de vida para seguir ao seu Deus, que não atraiçoou a sua fé, e por isso o Senhor o abençoou, dando-lhe um conhecimento e uma revelação, de facto, extraordinária. Então nós vamos, irmãos, avançar e vamos lembrar. Eu não vou falar de muitos pormenores, porque nós não estamos num seminário, apenas para dar uma ideia aos irmãos. Qual foi o sonho de Nabucodonosor? Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua. E essa estátua tinha metais diversos. Então nós sabemos que a cabeça da estátua era em ouro, o peito era em prata, os quadris em bronze e as pernas em ferro. E depois, e esta é a parte que nos interessa mais, que é o que está no número 5, os pés. E aqui há muitos segredos, há muitas coisas que vão ser explicadas melhor na visão dos animais do capítulo 7, que eu irei já referir. Para nós não perdermos tempo, irmãos, tudo isto nós poderíamos explicar, cada uma destas coisas, longamente, mas não é esse o nosso objetivo. Então, a cabeça de ouro, Daniel diz que a cabeça és tu, ó rei. Então, é por aí que vai começar a interpretação, não é? Nós lemos aqui no capítulo 2, quando o profeta Daniel explica que ele, Nabucodonosor, é a cabeça da estátua. E depois diz, no versículo, estou no capítulo 2, não é? No capítulo 2, o versículo 37. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E depois no versículo 39,
Daniel diz, e depois de ti se levantará outro reino. E nós sabemos, por várias razões que não vou aqui comentar, que este segundo reino, que veio depois de Babilónia, é o Império da Média e Pérsia. Aliás, o Daniel assistiu à queda de Babilónia quando os persas entraram na cidade de Babilónia de uma maneira, aliás, até muito inteligente, porque eles não atacaram nem cercaram a cidade. Eles fizeram uma coisa muito inteligente. Eles desviaram o rio que passava pelo meio de Babilónia. Desviaram o rio e entraram na cidade pelo leito do rio, de noite. E conquistaram a cidade sem praticamente nenhuma batalha. Foi, de facto, uma estratégia extraordinária. E aconteceu quando? Exatamente quando o Senhor deu aquela visão arrepiante para o rei Belsazar, que foi o último rei babilónico. Quando ele viu uma mão escrevendo Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, pesado foste na balança e achado em falta. E naquela mesma noite, Belsazar estava numa grande festa. Ele não imaginava que naquela mesma noite os seus inimigos estavam a entrar sorrateiramente na cidade, conquistaram a cidade e este rei foi o último de Babilónia. Então, meus irmãos, veio a Média Pérsia. Depois da Média e da Pérsia, veio a Grécia. E a Grécia também está registada aqui no livro de Daniel. Nós não vamos aqui falar disso, mas veio a Grécia e veio com um homem que hoje nós pela história conhecemos. Quem estuda um pouco de história já ouviu falar de Alexandre o Grande, não é? Bom, Alexandre o Grande é uma coisa assim curiosíssima, porque ele era um jovem filho de um general chamado Filipe, da Macedónia, e ele ainda muito jovem, ele começou uma série de conquistas e foi uma velocidade, uma coisa extraordinária, até à Índia. Os irmãos imaginem o percurso que Alexandre percorreu. Ele conquistou tudo, ele tinha uma estratégia militar brilhante, era um gênio, tinha também generais muito bons e era um homem que não tinha medo de nada. Ele, aliás, quase que morreu numa batalha. Ele era muito corajoso e alcançou, só que morreu muito cedo. Supõe-se que terá morrido, há quem diga que foi de malária, outra coisa qualquer, outros dizem que ele terá sido envenenado, não se sabe. Morreu com 33 anos. E o que ele conquistou nos seus 33 anos foi algo, de facto, assim, extraordinário, o império que ele construiu. Mas ele morreu, o império dividiu-se, e mais tarde vai aparecer um outro império que estava em formação, ainda no seu início, que era Roma, o Império Romano. O Império Romano é representado na estátua pelas pernas de ferro. E é muito interessante porque são duas pernas. E o Império Romano, ele dividiu-se. Ele estava no Ocidente, digamos, na nossa parte, mas também no Oriente, naquilo que hoje se chama a Turquia, Bizâncio, onde ali foi depois um imperador que criou a sua capital, Constantinopla. Então, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, como duas pernas que de facto existiram na história. E depois, o que nos interessa mais é que Daniel viu que os pés da estátua eram em ferro e em barro. E eram 10 dedos. E eu vou só para já dizer o seguinte: estes 10 dedos dos pés e esta mistura de ferro e de barro tem a ver com o tempo do fim. Eu vou deixar em suspenso isto e vou agora falar da outra visão que se encontra no capítulo 7. Não é? E que eu repito, e que deve ser lida em paralelo. Nós temos que ver quer a visão da estátua, quer a visão dos 4 animais. Então eu vou pedir aos irmãos agora, só para lembrar que, a seguir, que este sonho da estátua termina, eu não falei disto e é muito importante, termina com uma pedra que vem dos céus, não cortada por homem. É muito interessante, quer dizer, não é uma pedra atirada por homem algum, portanto não há uma intervenção
política ou militar de qualquer império, não é isso. Vem de onde? Vem de Deus. É uma pedra. E essa pedra, ela vai bater onde? Na cabeça? Não. Vai bater nos pés. Ora, se os pés têm a ver com o tempo do fim, isto ainda não aconteceu. Vai acontecer. E quem é esta pedra? Nós lemos aqui, irmãos, este texto que está projetado. Nos dias desses reis, são os 10 dedos, que são 10 reis que se levantarão, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Eu pergunto aos irmãos, qual é o reino que não será jamais destruído? Porque até agora todos os reinos se sucederam uns aos outros. E agora, qual é o reino? Serão os Estados Unidos? Será a Rússia? Qual é o reino que não será destruído? É o reino sobre o qual Jesus disse: E orareis assim, nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. É este reino. É este o reino que virá. E vem através de uma pedra. Ora, pedra para nós é uma palavra muito importante. Porque a pedra lembra-nos quem? Nós lembramos quando Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, tu és Pedro. Pedro quer dizer, Petros quer dizer uma pedrinha pequena. Mas sobre esta pedra, Petra é uma pedra grande. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra, mais tarde, o apóstolo Paulo diz assim: E a pedra é Cristo. O apóstolo Pedro também diz: A igreja está edificada sobre uma pedra. E essa pedra pedra de esquina, é Cristo. Então, que pedra é esta? É Cristo. É a segunda vinda de Jesus. Jesus há de voltar e quando ele voltar, ele vai dar início ao seu reino. Porque há 2000 anos ele não instaurou o reino porque ainda não era o tempo e também os judeus rejeitaram, não é verdade? Os judeus rejeitaram Jesus. Mas agora ele vem com força, com poder, e ele vai impor o seu reino. E nós lemos que esse reino, no capítulo 2, o versículo 44. 2:44. Mas nos dias destes reis, portanto, os dedos dos pés aqui, os 10 reis, fixem isso, são 10 dedos, e haverá 10 reis. Nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Porquê? Porque é um reino eterno. E esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. É este o reino que nós esperamos, irmãos. E nós somos cidadãos deste reino. Nunca se esqueçam. Nós somos portugueses. Acho que outros, aqui, alguns brasileiros, temos a nossa nacionalidade aqui terrena, mas a nossa verdadeira nacionalidade, digamos assim, a nossa cidadania, não é desta terra. É deste reino que vai vir e para o qual o Senhor nos mandou orar. E orareis: venha ao teu reino. Nós temos que orar: Senhor, envia o teu reino, venha ao teu reino. Porque os reinos da terra nós sabemos o que é que trazem. Ainda agora está aí toda a gente aflita, o que é que se passa com a Rússia e a Ucrânia e os Estados Unidos a ameaçar. Nós aqui no meio, na Europa, toda a gente inquieta e com razão. Ninguém sabe se vai haver ou não uma guerra. É possível, não é muito provável, mas é possível. E é assim que o mundo vive. Mas quando Jesus vier, ele vai dar início a um reino chamado o milénio. E será um reino de paz, mas paz verdadeira, de justiça, tranquilidade. Olha, os irmãos podem sair de casa e não precisam de fechar a porta. Basta encostar só, ninguém vai roubar. Vai haver tranquilidade, alguém vai tomar conta de todas as coisas, porque Jesus vai ser o rei deste reino. E nós vamos reinar com ele também. É esta a nossa esperança, irmãos. É isto que o Senhor nos propõe e nós temos que ter esta perspectiva. Agora, meus irmãos, vamos então para o capítulo 7. Ninguém se assuste, porque
o capítulo 7 mostra-nos uma visão que nós vamos chamar a visão dos 4 animais. E nós vamos ver que estes 4 animais têm a ver com os mesmos impérios da estátua. Isto é, o império da Babilónia, o império da Pérsia, ou da Média e Pérsia, da Grécia e o Império Romano. Certo? Agora, vamos ver que, a seguir, nós podemos fazer uma equivalência muito fácil. Então, o primeiro animal tem a ver com Babilónia, está certo? Os irmãos depois podem ver o capítulo 7, versículo 4. O primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Há aqui muitos pormenores que eu não vou comentar. Tenho quase vontade de comentar, mas para não estar a demorar excessivamente, nós depois num outro estudo pormenorizado podemos abordar isso. O segundo animal, nós lemos no versículo 5, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, etc. E é a Pérsia, Média e Pérsia. Depois, lemos no versículo 6, o terceiro animal. Depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E tinha 4 asas de ave nas suas costas. É muito interessante porque isto refere-se ao império de Alexandre, o grego, não é? E este animal é leopardo, que é um animal muito veloz. Muito veloz. E foi assim o império de Alexandre. As conquistas dele eram de uma velocidade, uma coisa extraordinária. E diz, e 4 asas de ave, ele tinha asas que enfatiza a rapidez com que ele se deslocava. Ele estava num lado, depois ia para o outro, depois conquistava já mais adiante. De facto, foi, em poucos anos, um conquistador que alguns consideram o maior gênio que já existiu militar até hoje. E depois lemos, tinha também este animal 4 cabeças, porque quando Alexandre morreu, ele foi sucedido não por um herdeiro, mas por 4 generais. 4 generais que dividiram o império, e inclusive há um que depois vai ser muito importante, que ele vai ficar a dominar a parte da Palestina, de Israel. E nós talvez um dia possamos falar disso. E foi-lhe dado domínio. E depois, e agora então vem aqui um animal que Daniel não consegue descrever muito bem. Eu queria que os irmãos lessem comigo Daniel 7:7. Reparem a descrição que é feita aqui. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível e espantoso. E reparem que Daniel não diz se é parecido com um leão, porque é um animal que ele não conseguia ter nenhuma referência para comparar. É um animal terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Reparem que na estátua, Roma é comparado na estátua às pernas de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços. O Império Romano foi um império extremamente cruel e violento. Hoje nós não fazemos ideia, mas a maneira como Roma intervinha nas batalhas, ao tomar posse das nações, era de uma crueldade tremenda. Ele chegava e massacrava, impunha, e quem concordasse era muito bem acolhido. Até as religiões eram muito bem acolhidas. Quem se levantasse contra Roma, acontecia o que aconteceu a quem? A Cristo. O que é que aconteceu? Crucificação. A crucificação era a pena de morte mais cruel que existia. Porque foi criada pelos assírios, não foi pelos romanos. Mas eles usavam esta pena que era tão cruel que mais tarde, passados poucos anos depois da morte de Jesus, os próprios imperadores aboliram essa pena de morte por crucificação, por considerarem ser demasiado cruel. Mas os romanos eram um povo assim. Então nós lemos isto. Ele devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E agora reparem como é que termina aqui o versículo 7. E tinha 10 pontas, ou chifres. Ora, reparem a semelhança
porque nós temos na estátua os pés com 10 dedos. Agora temos este animal que, de facto, Daniel não consegue descrever muito bem, mas que ele diz e que tinha 10 pontas, ou 10 chifres. E os chifres fala sempre na profecia de poder político, fala de reis ou de reinos. E então nós estamos a ver que assim como as pernas da estátua terminavam nos pés com 10 dedos, também este monstro, digamos assim, ele aparece como tendo na sua cabeça 10 pontas. Ora, e estas 10 pontas interessam muito para nós. Porquê? Pela mesma razão que nós dissemos que os dedos dos pés, os 10 dedos dos pés, ainda não se manifestaram. O que é que são estes 10 dedos dos pés? A Bíblia prediz que vai haver, no finalzinho dos tempos, um governo de 10 reis, ou 10 soberanos, que será um governo, para abreviar, vamos chamar-lhe o governo do Anticristo. O Anticristo será o último rei que se vai levantar para lutar contra Deus e contra Cristo, tentando impedir que Cristo cumpra a sua vontade, voltando. Tentando, mas inutilmente, nós sabemos. Então vai haver um tempo do fim, um tempo curto, em que se vai manifestar o Anticristo. Nós não queremos falar muito do Anticristo, porque há muita gente que fica fascinada com a pessoa do Anticristo. E querem saber, mas será que o Anticristo já existe? Provavelmente. Pode ser um governante que já existe no cenário mundial. Pode ser alguém que nós vemos todos os dias na televisão, alguém que tenha alguma capacidade de liderança. Ou então pode ser um desconhecido que de repente aparece. Vai fascinar as pessoas, vai ser um homem muito inteligente, mas ele vai ter uma característica. Ele vai dar lugar ao inimigo de Deus. Como Judas também deu lugar ao inimigo de Deus. E nós lemos que Satanás entrou em Judas. E da mesma maneira Satanás entrará neste governante mundial. Eu não quero assustar ninguém, ainda bem que estamos a falar disto de manhã, se fosse à noite eu não falava. Mas é de facto algo que a Bíblia diz, são os 10 dedos, são 10 reis. E os irmãos perguntarão, mas como é que vai haver 10 reis? Bom, vai haver 10 reis se houver 10 regiões no mundo. Não é? Nós iremos falar disso. Mas fixem só isto, antes disso, Bruno. Fixem isto. Os 10 dedos. Estão a ver a semelhança entre as duas visões? O sonho de Nabucodonosor. 50 anos depois, Daniel tem uma visão. E a visão vai confirmar e vai ampliar o entendimento que o Senhor deu na visão da estátua. A visão da estátua é uma visão até bonita, porque a visão da estátua mostra as coisas da perspectiva do homem, como o homem vê. Então, como Nabucodonosor via, era uma coisa bonita. E é uma estátua de homem. Então, o governo que está descrito na estátua é o governo humano, não é o governo de Deus, é o governo humano. Então, hoje o homem é o centro de tudo. Nós temos uma palavra para designar isto, que é humanismo. O humanismo, há um sentido de humanismo que é muito positivo, que é o ser humano no sentido de ser humanitário, de ser bondoso, de valorizar a pessoa. Isso, todos nós temos de ser humanistas nesse sentido. No sentido filosófico, o humanismo é colocar o homem como o centro e a medida de todas as coisas. Tudo é em função do homem. Vamos dizer assim, o homem está no centro, tudo gira à volta dele. Mas eu tenho uma má notícia para os humanistas. Quem está no centro não é o homem, é Deus. E o homem é que gira à volta de Deus. Não é Deus que gira à volta do homem. Então, a estátua fala do homem, é o governo do homem, e é como o homem pode ver e apreciar os seus feitos. Agora, a visão dos animais é como Deus vê. E como Deus vê é muito diferente. Porque Deus vê poderes espirituais horrendos. Deus vê coisas que nós, graças a Deus, nós não vemos. Porque se víssemos, ficaríamos
assustados. Reparem, irmãos, esta imagem, isto aqui é um bocado assustador, não é? Eu até quase que estive para nem mostrar aos irmãos, mas como não estão aqui crianças, acho que não há problema. O que é isto? É a tal comparação entre os dedos da estátua e as 10 pontas ou 10 chifres. Está certo? Todos os irmãos estão a ver bem esta noção. São coisas muito diferentes. Uma é mais bonita, mas eu já expliquei. A estátua é bonita porque é como o homem vê estas esferas, estes monstros. É como Deus vê. Não é? Os poderes que estão em ação por trás destes impérios mundiais são figuras horríveis porque são, em última instância, manipuladas pelo inimigo de Deus. Não é? Nós temos de entender isso. Muito bem. A seguir, meus irmãos, então, nós vemos aqui 10 regiões do mundo. Eu achei muito curioso porque quando a Bíblia diz que haverá 10 reis, tem que haver 10 reis, são 10 governantes. E para haver 10 governantes no mundo, tem que haver 10 ou países ou regiões. E o conceito de país ou de nação é um conceito que não é muito importante hoje em dia. Por exemplo, nós somos portugueses. Mas quem é que toma as grandes decisões? Em Bruxelas, na verdade. Porquê? Porque Portugal e outros países decidiu fazer parte de uma região. É uma região. É uma região que surge como uma espécie de um grande exemplo. Embora já houvesse, por exemplo, uma federação nos Estados Unidos. Mas a federação nos Estados Unidos tem uma língua comum, tem uma cultura comum, tem uma história comum. A Europa não. A Europa, nós somos todos. O que há de semelhante entre nós e a Hungria? Ou a Polónia? A Polónia ainda tem a religião. Então é uma coisa muito, muito diversa. Mas há diversos organismos, organizações internacionais que já organizaram, não é por causa dos 10 governantes, é por outros efeitos, dividir o mundo em 10 grandes regiões. Eu não vou fazer grande fim-capé nisto, porque isto não é da Bíblia. São coisas que a gente ouve e lê e conhece das notícias. Então está aqui uma divisão possível de aglomeração de nações em regiões, assim como Portugal está unido também numa região que é a Europa Ocidental, nós chamamos a União Europeia. Então, meus irmãos, só para dizer o seguinte, não é impossível, nem é difícil que rapidamente, no meio de uma crise qualquer, o mundo se organize em 10 regiões. Quando eu falo de crise, e agora o que eu vou dizer é da minha cabeça, tá bom? Não é da Bíblia. Uma crise pode ser, imaginemos, nós estamos a viver uma pandemia. Se à pandemia se juntar uma guerra e se juntarem catástrofes naturais, como nós sabemos que vão ocorrer, infelizmente, no final dos tempos. Tudo isto vai criar um ambiente de um caos de tal ordem que é possível que organizações como, por exemplo, as Nações Unidas se reorganizem e dizem, não, nós vamos ter que tomar conta do mundo todo. Isto não pode ser assim. Temos que nos organizar. E dividirem-se em 10 regiões é uma coisa muito simples de fazer numa situação de emergência, por exemplo. Eu deixo os irmãos a pensar nisto, não se preocupem muito, porque isto é apenas uma especulação, mas que faz um certo sentido em função daquilo de que a Bíblia fala. Ora, e agora para terminar, a seguir, eu queria dar um salto para Apocalipse. Eu já chamei a atenção que nós não podemos entender Apocalipse se não entendermos Daniel. Há muitas coisas no livro do Apocalipse que só fazem sentido se nós identificarmos Daniel. Ora, em Apocalipse há uma visão desses últimos dias que ocorrerão mesmo no final dos tempos. E em Apocalipse, no capítulo 12, nós encontramos uma descrição de um outro animal, que é um dragão. E nós lemos no capítulo 12, versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 pontas. Estão a ver aqui? O mesmo poder, o mesmo
ser, este mesmo monstro, agora descrito aqui como um dragão, que tem 10 chifres e sobre as suas cabeças 7 diademas. O número 7 tem uma outra explicação que eu não vou aqui agora referir. Ora, nós começamos a ver que as coisas começam a jogar e a fazer sentido, mostrando o seguinte, que quer os 10 dedos da estátua, quer as 10 pontas deste animal monstruoso, têm a ver com aquilo que será revelado nos últimos dias, a saber, 10 reis, 10 governantes, que se vão unir e que vão ser manipulados por um que se vai levantar entre eles. E esse um nós chamamos de o Anticristo. Ora, eu gostaria, para terminar, de falar exatamente deste Anticristo. Diz assim o profeta Daniel: e quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Muito bem. E depois deles se levantará outro. Ora, este outro é o tal Anticristo que a Bíblia fala. O qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo. E destruirá os santos do Altíssimo, etc, etc, etc. Então nós sabemos que destes 10 governantes vai haver um que vai dominar 3, nós não sabemos como, mas isto é um sinal para quando chegar esse dia, quem estiver por cá possa ver, e eu espero não estar. E então, esse vai se levantar, ele tem uma linguagem contra o Deus Altíssimo. É claramente uma versão, não é um governante político espiritualmente neutro, não, ele é contra Deus. Ele vai proferir palavras contra Deus, contra Cristo. Ele é um anticristo, no sentido, já houve muitos anticristos, mas há um que será o epítome, o zénite, a incorporação de todas as características do anticristo. E este ser, este indivíduo, vai se levantar, mas eu vou acalmar os irmãos para já, porque eu creio que a igreja será arrebatada antes disto. E também porque o reino deste anticristo, sabem de quanto tempo é? 42 meses. 3 anos e meio. Podem ficar calmos. O António Costa já está há mais tempo, não é? 42 meses. Mas serão 42 meses, meus irmãos. O que vai acontecer no mundo durante esse tempo? E no final desses 42 meses, a pedra vem. A pedra vem. E vai cair sobre os pés da estátua. E vai-se cumprir. A estátua vai desabar. Tudo aquilo que foi o governo humano, com as suas atrocidades, com as coisas horrendas, com a violência, com a crueldade, tudo isso vai desabar. E vai aparecer um outro reino. E esse reino é o nosso. É aquele pelo qual nós estamos a lutar, a esperar, a santificar-nos, a não nos deixarmos envolver nas coisas do mundo, a termos uma vida sóbria, inteligente, porque nós não estamos aqui, irmãos, para ficar a ser dominados por estes seres, estes seres horríveis. Nós nascemos, os seres escolhemos, para sermos cidadãos do reino dele. Agora, nós temos que nos manter fiéis, porque os irmãos estão a ver, quando nós vemos estas profecias, é como se uma cortina se abrisse e nós vemos o que está por detrás da história, porque nós só conhecemos a superfície da história. Mas e o que está por detrás? E nós vemos que há um grande conflito espiritual. E o conflito é este. Cristo quer tomar conta. Cristo quer manifestar o seu reino. Mas há uma grande resistência. E não é só a resistência do inimigo. Os homens, os seres humanos, não querem nada com Deus. Querem ser governados por estes animais. Querem esta estátua. Não querem nada com Jesus. Não querem nada com Bíblia, com profecia. Querem aquilo que infelizmente os vai levar à sua ruína e à sua condenação eterna. Nós só temos, irmãos, que ser fiéis e que anunciar as boas novas da salvação. Este é o tempo em que ainda muitos podem abandonar o reino das trevas e vir para o reino da luz.
E nós temos este privilégio como igreja. Nós somos a luz do mundo também. E nós estamos aqui para isto, para falar de Jesus, para falar de esperança, para falar de um reino eterno que está preparado, que se vai manifestar muito em breve, e também para nos alegrarmos, porque esta vida tem muitas contrariedades. Temos doenças, temos tristezas, temos perdas, mas temos que pensar o seguinte: tudo isto é passageiro. E em breve nós vamos ver o reino. E o reino, esse será algo extraordinário. Vale a pena nós lutarmos, nós esperarmos por este reino. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos glorificar o nome do Senhor.